Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, Vida Isolada. Essa série começa num período um tanto conturbado para a maioria de nós. Nós já estamos há mais de 40 dias vivendo o isolamento ou distanciamento social em função do combate ao novo coronavírus. E não é só com a gente, mas o mundo vive essa realidade. Com maior ou com menor intensidade, todos estão vivenciando isso. No começo dessa quarentena, muitos curtiram um momento de descanso nas atividades estressantes do dia a dia, impossibilitados de trabalhar, de estudar, de sair para fazer as coisas que nós sempre fazíamos. Alguns dias em casa pareciam bem agradáveis, mas o tempo foi passando. E os decretos de isolamento foram se prorrogando. E a nossa vida isolada passou a não ser assim tão agradável quanto ela parecia no começo. Nós começamos a sentir com um pouco mais de profundidade os efeitos do distanciamento social. Sentimos falta de ir para a escola, de rever os amigos, falta de trabalhar, falta de sair para jantar, de caminhar pelo shopping. Já estamos sentindo falta até daquele colega chato que a gente tem. Há uma desarmonia no nosso sistema de vida. E essa desarmonia começa a mostrar a sua cara de várias formas diferentes. Para alguns é variação de humor. Alguns têm manchas na pele. Outras pessoas ficam mais caladas, outras mais falantes, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. Quando nós vamos acessar as notícias, elas não são boas. Na verdade, aumenta o nosso sofrimento saber do sofrimento de outras pessoas. Número de casos da doença no Brasil, número de internados, número de mortos. E a gente começa a se questionar. Muitas dúvidas vêm para a nossa cabeça, muitas perguntas, e a maioria delas sem resposta. E na falta de respostas claras, nós mesmos começamos a criar, a formular as nossas próprias respostas, as nossas convicções sobre o porquê de tudo isso que está acontecendo. Eu mesmo já recebi pelo WhatsApp diversas teorias diferentes a respeito da origem da Covid-19. Eu imagino que você aí também deve ter recebido, quem sabe até compartilhado. O problema é que todas as teorias são contraditórias entre si, mas elas sempre fazem sentido. E a gente fica confuso, sem saber o que pensar, sem saber como agir. Diante de tantas dúvidas e tantas explicações diferentes para um mesmo problema, uma dúvida bem importante, uma dúvida crucial da existência humana é se o sofrimento que nós enfrentamos, se ele tem um propósito. Por que será que tudo isso está acontecendo? Qual que é a causa? Qual é o propósito? E olha, eu já adianto que eu não pretendo fazer aqui um estudo completo sobre esse tema que já produziu intermináveis debates sob diferentes pontos de vista. Eu não teria nem tempo e nem conhecimento para isso. Mas eu quero abordar essa questão à luz da palavra de Deus, mais especificamente olhando para a carta aos Filipenses. Por que essa carta? Quando Paulo escreveu essa carta para os cristãos que moravam na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo estava preso. Não se sabe ao certo onde, mas ele estava preso, estava isolado do convívio social. O isolamento de Paulo não era voluntário e também não tinha nada a ver com questões de saúde. Ele tinha sido preso por pregar o Evangelho de Jesus. Eu sei que para nós parece estranho, mas ainda hoje há alguns lugares no mundo onde não é permitido que se anuncie o Evangelho de Jesus. Lugares onde ser cristão ou até mesmo possuir uma Bíblia pode levar uma pessoa para a cadeia. Paulo era um cara viajado,
ele andou por vários lugares diferentes, transitou em diversas culturas, ele tinha dupla cidadania, foi o grande missionário do Novo Testamento, mas agora ele estava isolado. Tinha guardas na porta para que ele não pudesse sair. Com certeza, Paulo estava indignado, xingando o governador, xingando o imperador pela prisão injusta dele, achando que o mundo estava prestes a acabar porque não podia se encontrar presencialmente com a igreja que ele tinha fundado. É verdade isso? Não. Muito pelo contrário. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é a carta que mais fala de alegria, de contentamento. São só 4 capítulos, mas ao menos 17 vezes o apóstolo estimula os seus leitores a viverem alegres, a viverem satisfeitos, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Mesmo que a realidade não seja tudo aquilo que você idealizou. O trecho que ouvimos hoje diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, vou dizer de novo, tenham alegria. E um pouquinho mais adiante ele diz: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer tenha ou esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente, seja com muito ou com pouco, seja livre para ir aonde quer ou trancado na sua casa. E ele revela esse segredo. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ou numa outra tradução, tudo posso naquele que me fortalece. No meio de tanta dúvida, de tanta incerteza, e em meio a notícias falsas, a mentiras, existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, feito gente, e com a força que Ele nos dá, nós também podemos enfrentar qualquer situação. Isso não quer dizer que você não deva procurar ajuda num momento de dificuldade. Pode ser que Jesus esteja oferecendo ajuda a você de diferentes maneiras, através de um irmão da congregação que liga para você e pergunta como está, através de um profissional da saúde que aplica os seus conhecimentos para lhe proporcionar bem-estar, através de uma conversa franca e sincera com um amigo. Tudo posso naquele que me fortalece não é uma declaração de força própria, autônoma, não. É uma afirmação de dependência dele. Tudo posso naquele. É dependência de Jesus para enfrentar o sofrimento. Tá, pastor, mas o tema era se o sofrimento tem um propósito. Afinal, qual é a resposta? A palavra de Deus, ela não fala de um único propósito para o sofrimento. Ao contrário, pela palavra, Deus nos revela que o sofrimento tem múltiplas fontes e múltiplos propósitos. Há situações em que a pessoa sofre em consequência de um erro. Afinal, escolhas erradas trazem consequências desagradáveis. Algumas vezes o sofrimento pode vir por decreto de Deus. Deus disse que seria assim, como naquelas passagens em que Deus resolvia trazer julgamento sobre um povo que se entregou à idolatria. Às vezes a gente sofre porque cria expectativas que não são correspondidas. Ou seja, nós desejamos algo que não se concretiza e por isso a gente sofre. Mais ou menos como estavam aqueles 2 discípulos de Jesus que caminhavam para Emaús. Estavam tristes porque desejavam que Jesus fosse o seu salvador da pátria, o libertador político de Israel. Em algumas situações, o sofrimento pode até não ter uma razão específica, como no caso de Jó.
Jó experimentou um sofrimento físico, social, psicológico. Seus amigos tentaram ajudá-lo na busca de uma causa, de um propósito, mas toda aquela busca se mostrou completamente ineficiente. Nós que hoje lemos o livro de Jó temos acesso a informações que o próprio Jó não teve. Muitas vezes o sofrimento vai chegar e nós não vamos saber o motivo e nem o propósito. A Bíblia também revela que o sofrimento faz parte da vida humana, porque nós vivemos num sistema instável. Os nossos primeiros pais romperam a relação perfeita que eles tinham com Deus e com a criação perfeita. O pecado fez separação entre nós e Deus, e desde então nós vivemos numa criação marcada pela instabilidade, e toda a natureza sofre com isso. Nós sofremos por causa de escolhas erradas, às vezes por decreto divino, por desejarmos coisas que não estão ao nosso alcance. Sofremos porque vivemos num sistema instável. Mas o que fez e o que faz Paulo falar de tanta alegria, falar tanto de contentamento, mesmo no meio de uma situação adversa? No começo da carta, ele diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mesmo com toda a adversidade, Paulo tem uma certeza, tem uma convicção no seu coração. Deus começou uma boa obra, algo de bom Deus está fazendo em nós. E Ele vai completar essa boa obra até o dia da volta de Jesus Cristo. Mesmo que eu não consiga compreender, mas eu estou certo de que Deus está no controle de todas as coisas, afinal, o mundo é dele. Essa boa obra está em andamento. Deus está agindo no mundo hoje, e Ele mesmo vai completar esse bom trabalho no dia em que Jesus voltar. O Evangelho de Jesus não é um conceito vago, não é uma filosofia de vida, mas é o poder de Deus para salvar nós todos. Pelas lentes do Evangelho de Jesus, nós conseguimos olhar para a história e perceber a nossa história a partir da promessa de redenção, o cumprimento dessa promessa na cruz, a missão confiada a nós como igreja e a expectativa da vinda definitiva de Jesus para julgar o mundo e para glorificar os seus filhos e filhas. Afinal, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Rei Supremo que está conduzindo a história para um bom final. Ele está trabalhando em nós e nos convidando a viver a vida com uma missão. Então, para terminar essa primeira mensagem dessa nova série, o sofrimento tem um propósito? Eu te digo que sim, o sofrimento tem propósito. Nem sempre nós vamos entender, compreender exatamente qual o propósito. Mas de maneira geral, podemos ter convicção de que o sofrimento tem o propósito de nos lembrar que o mundo não é como ele deveria ser. A Covid-19 está nos dando consciência de que o mundo não é como deveria ser. E a gente precisa colocar nossa esperança no reino que está por vir e redimensionar os nossos valores, nos apegar àquilo que é eterno, aquilo que não passa. Mesmo que eu não compreenda os motivos, nem os propósitos, eu posso ter a convicção de que Deus está realizando uma boa obra em mim, que Deus está conduzindo a história, mesmo que isso seja um grande mistério. Eu tenho notado um grande desejo por parte de muitos cristãos, especialmente líderes, pastores, de trazer uma resposta
há uma grande questão. Por que tudo isso está acontecendo? Por quê? Há pessoas morrendo, famílias despedaçadas, e responder de maneira precipitada a essa questão pode levar a um grande erro. E esse erro pode fazer com que a igreja se torne irrelevante para a sociedade da nossa época. Por outro lado, está errado dizer que Deus não tem nada a ver com a crise. Achar que tudo é fruto do acaso, que a natureza traz os seus problemas e cabe ao ser humano, pela ciência, conduzir as coisas. Também não dá. Um extremo é rapidamente atribuir a crise a um motivo em específico, porque nem sempre nós vamos saber. O outro extremo é atribuir à ciência e ao ser humano o lugar de Deus na condução da história. Talvez a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é recuperar uma coisa que acontece muito nos Salmos e que a nossa cultura da nossa época deixou para trás. O ato de lamentar. O lamento é quando você se pergunta assim, por quê? Só que não tem resposta. Nesse momento, nós como Igreja de Jesus precisamos orar a Deus e lamentar pelo sofrimento humano, lamentar pelas condições que os profissionais da saúde estão tendo que viver nos últimos dias, lamentar as inúmeras mortes de pessoas que são especiais para suas famílias, lamentar pelo desemprego, lamentar pela crise econômica. Mas é preciso lembrar que lamento não é simples reclamação. Lamento é o clamor de alguém que confia na providência e no cuidado de Deus. Lamento é o clamor de alguém que crê que Deus tem o poder de intervir nas nossas vidas, de fazer uma boa obra que Ele já começou e que vai ser completada na hora certa, quando Jesus voltar. Amém.